busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pelo Facebook Rádio Caminho da Paz e também pela Web Rádio Caminho da Paz. Então, quem está acessando pelo Facebook também sabe que existe a nossa web rádio, né? radiocaminhodapaz.com.br, e o Facebook também com o mesmo nome. Sejam todos bem-vindos. Gostaria que vocês ajudassem a configuração nossa do som, se o som está chegando bom aí para vocês, se o volume está alto. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mediunidade. Temos aqui dois convidados, dois trabalhadores e dois convidados. Então temos Edson Jasper. Dá um oi aí, Edson. Boa noite aí a todos, então, né? Agradecer pelo convite aí para a gente falar um pouquinho sobre sintonias e mediunidade, né? Priscila Salles, dá um oi aí para nós, Priscila. Oi, boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui reunido, né? Que seja uma hora de muitos aprendizados para todos nós. Beleza, pessoal. Então nós vamos discorrendo o nosso tema. O Geilson, dá um oi, Geilson. Faz favor. Boa noite a todos aí, tudo certinho? Vou ficar no Facebook aqui, nos comentários. Carimbada, né? Então tá, pessoal, se vocês puderem compartilhar no Facebook também, né? Aproveitar e divulgar a Doutrina Espírita, divulgar esse nosso Facebook, nosso programa, né? Fica à vontade. Como nós estamos fazendo agora a transmissão pela página do Facebook, talvez algumas pessoas não receberam a notificação, né? Então é importante compartilhar no perfil também. Então, meus amigos, vamos para o que interessa, né? Vamos abrir nosso roteiro aqui. Então, vamos falar sobre mediunidade e sintonia. Então, nós vamos tentar aqui fazer uma abordagem mais simples, como se fosse para que as pessoas que estão assistindo são pessoas que não têm ainda noção muito do que é mediunidade, né? E vai tentar intercalar com sintonia, o que a sintonia tem a ver com isso. Então a gente vai usar uma linguagem mais simples, nós vamos aprofundar alguns assuntos. Claro que quem tiver perguntas, a gente vai tentar responder também, né? E vamos começar o nosso assunto aqui. Vamos começar com a Priscila. Priscila, os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? O que você me diz? Muito mais do que a gente imagina, né? O Chico Xavier, ele nos informava que entre nós aqui há muito mais desencarnados, ou seja, pessoas que não têm mais o corpo físico do que encarnados, como a gente que tem o corpo físico. Edson, complementa aí. Eu ainda estava tentando compartilhar aqui, mas não consegui. Apareceu para ti? Essas coisas de tecnologia aí comigo ainda é... O teu som, o André falou que está um pouco baixo, tu deve falar um pouco alto aí? Ele, na realidade, aí apareceu, só que ele Isso. Bota compartilhar no link lá, e daí tem que mandar individual, mas depois a gente vê isso, né? Tá dando para escutar aí? Quando tu bota bem assim, fica... Isso, perfeito. Eu vou ter que estar segurando aqui, vou botar bem perto aqui. Isso aí. Assim, como a Priscila já falou, justamente eles influenciam muito, né? Então o Livro dos Espíritos vai nos responder assim, né? Eles influenciam a tal ponto que, ordinariamente, muitas vezes são eles que nos guiam. O que isso quer dizer? Que eu acreditando ou não em espírito, não importa se eu acredito ou não, eles fazem parte da nossa vida, da nossa existência, e muitas vezes são eles que estão nos guiando, que eles estão nos controlando, na verdade. Talvez não seria o extremo, mas assim, não chega a ser uma marionete, né? Mas tem casos que muitas coisas que a gente produz na nossa vida, ele às vezes a ideia não veio da gente, sabe? A nossa atitude, ela foi influenciada por algum motivo. Então, eles influenciam a tal ponto que chegam a tomar as decisões por nós, fazendo com que a gente acredite que as decisões são nossas. E o pior de tudo é que
na maioria das vezes, aqueles que nos constrangem justamente são aqueles que não nos querem tão bem, né? Porque os nossos espíritos... Isso aí mesmo, porque a influência que ele está dizendo ali, tanto para o bem quanto para o mal, né? É que a gente já pensa em influência negativa, mas quando a gente faz uma prece, a gente pede ajuda para o anjo da guarda, a gente pede ajuda para Deus, para Jesus, é uma equipe que nos auxilia, que nos ajuda na nossa profissão, na nossa família, em vários setores da nossa sociedade, né? Então isso é importante da gente lembrar. A influência, ela é os dois sentidos, né? Mas a gente só lembra da influência negativa. Então, a diferença talvez só ainda que seria legal colocar é que os nossos espíritos auxiliares, eles nos sugerem e respeitam o nosso livre-arbítrio. E aqueles que nos perseguem, eles não respeitam, eles ficam insistindo e encontrando artimanhas para, vamos dizer, conseguir entrar com a influência mental para atingir o objetivo deles, né? É bem colocado. Eles insistem, né? Até que chega na palavra obsessão, né? Então, quando a gente está com um pensamento obsessivo sobre um assunto qualquer, é porque essa insistência nenhuma pensamento obsessivo ele é saudável, né? Nada que a gente faz demais é saudável. Nem ler muito livro, nem fazer muito esporte, nem comer demais. Nada demais é saudável. Então essa insistência aí geralmente é negativa, porque o espírito bom ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, né? E a gente tem que tomar cuidado. Jailson, tem algum comentário sobre o áudio? Esse tá bom? Eu tô com ele aberto aqui, antes daí com o microfone desligado, eu tava ouvindo, daí tá ok. Tá tudo certinho, tudo funcionando bem. Beleza. Tem um pessoal aqui que já deu boa noite. Uhum. E a Tere fez um comentário aqui, posso passar já? Tranquilo. A mediunidade é uma bênção em nossas vidas quando ela é bem entendida. Eu já até me adiantei um pouco o assunto, eu já cheguei na segunda questão sem querer, querendo, né? Então a segunda questão que nós temos aqui hoje, ó. A influência dos espíritos sobre nós é sempre boa? Nós vamos continuar pela Priscila, né? Depois a gente faz a volta na mesa aí. Vai lá, Priscila. Uhum. Infelizmente nem sempre é boa, né? Como a gente estava agora falando. Tudo vai depender também da vibração da pessoa. Por exemplo, se eu tenho pensamentos ruins, tenho atitudes erradas, com certeza eu também vou atrair espíritos que também não vibram ali que nem eu, né? Que não é coisa boa também, né? Tudo vai depender da nossa mente, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Edson, essa resposta aí também dá pra gente incluir, porque tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Todos somos médiums? Porque essa resposta também pode responder essa aí, né? Porque como que eles nos influenciam? Se todos somos médiums, como é que eles nos influenciam? Primeiro, talvez a gente teria que comentar assim, ó, porque a gente está hoje numa live aberta, de repente a pessoa chegou ali e ela vai dizer, tá, mas o que é médium, né? Boa. Então talvez a gente seria bom até dar um pequeno... Conceituar. Então, médium ou mediunidade. Mediunidade é a capacidade que alguém tem de fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mediar, né? Algo que é do mundo extrafísico, mundo espiritual, trazê-lo então para o mundo físico, seja através de uma psicografia, que é através da escrita, seja através da fala, a psicofonia, seja através da clarividência, que a pessoa vê alguma coisa e faz, e vamos dizer, mostra aqui, né, o que ela viu, comenta, e também a mediunidade, que todas essas seriam a mediunidade cognitiva, porque ela traz informações. E aí teríamos também a mediunidade energética, que seria um médium passista, um magnetizador, que vai estar trazendo as energias do mundo espiritual, transmitindo para o mundo físico, né? Então, a gente tem na doutrina espírita um contexto que diz assim, bom, todos somos médios em algum grau. Até um ponto isso está certo. Por que está certo? Porque o livro dos Espíritos vai nos dizer que é muito raro encontrar alguém que não tenha nada de mediunidade. Só que quando ele diz que ele é muito raro, que são exceções os que não tem nada,
é porque um ou outro pode ter. Então é bom saber disso, porque assim, ó, quando se diz todo mundo a gente está generalizando. Digamos, que pensamos que em 1000 pessoas, uma não tivesse. A gente vai dizer, nossa, todo mundo é. Mas aquele um lá, ele pode se sentir, de repente, pô, então o que está acontecendo? Porque todo mundo tem alguma coisa e eu nunca senti nada. O que está acontecendo então comigo? Se todo mundo e eu não sinto nada. Então, sim, a doutrina espírita nos traz que é muito raro, mas que pode ter pessoas que não têm nada. Em efeito, seja rudimentar, que não tem. Então, não sei se deu para nós entender isso aí, vocês que estão me escutando, né? Então, se deu para entender isso, que se diz que todo mundo pelo grau tão difícil de encontrar alguém que não tem nada, mas de pouco a pessoa está ali escutando, justamente pode acontecer de alguém não ter, perante a doutrina espírita. Bom, aí assim, quando também fala que todo mundo em algum grau, porque assim, lá em um momento ou outro, quase todo mundo já sentiu alguma coisa. Uma energia que ele não sabe de onde veio, um sentimento, uma lembrança, um cheiro, um perfume que mais ninguém sentiu, só ele está sentindo, sabe? E a pouco um dia, certa vez, ele teve uma visão, dentro de um contexto, alguma coisa familiar. Eu, por exemplo, tenho uma tia que, em princípio, ela não acreditava na parte como mediunidade, mas um dia ela teve um relato com a minha mãe, que ela viu um familiar que havia desencarnado, só o busto, o rosto dele. Entende? Assim, então, por um momento ela teve, mesmo não acreditando. E aí a pessoa se duvida se aquilo foi coisa da cabeça, se foi ilusão, o que foi aquilo, né? Mas então todos nós temos praticamente em algum grau, nesse leve. Mas, segundo então a informação espírita, ela diz, mas médios mesmos são só apenas aqueles que têm efeitos patentes, ostensivos. Então não sei se alguém aí quer explicar o que é um médio de efeito patente ostensivo, para não ficar muito longo eu só falando, né? Mas para a gente dar continuidade. Pode ser, Priscila. Pode ser. Uma pessoa, um médio de ostensivo, seria a sensibilidade, né? Aquela pessoa que tem uma sensibilidade um pouco mais forte do que as outras. Todo mundo tem sensibilidade em um determinado grau, mas existe aqueles que a sensibilidade ela é mais forte, então ele acaba percebendo com mais facilidade, ele acaba às vezes ouvindo alguma coisa com mais facilidade em relação ali ao plano espiritual, né? Mas eu acredito que ficou bem entendido. E essa pessoa, né, Priscila, às vezes essa ostensiva, alguns casos, ele chega a estar tão aberto que ela não está no centro espírita, ela não está em nenhum lugar, ela não está concentrada, e ela se depara com efeitos mediúnicos no dia a dia, de chegar a confundir-se, às vezes, com o espírito, se ele é encarnado ou desencarnado. Tem um caso de um escritor, ele comentando de uma palestra, Robson Pinheiro, nesse caso, é um escritor espiritualista, mas com a mediunidade aflorada. Então ele conta que ele chegou na praça pública um dia que ele se parava, alguém sentou do lado dele, começou a bater papo com ele, puxou assunto, né? Um assunto bacana. Outro dia o cara estava lá na praça de novo, conversaram, e eu já estava uma semana que eles se encontravam naquela praça. Aí aquele dia o Robson foi até a livraria, que tinha uma banca na praça, e conversando com o cidadão, né? Daí o cara da banca disse, cara, o que tu tem que estar conversando a semana inteira aí sozinho? Daí ele olhou pro lado, era um espírito, o espírito disse assim dele, tu nunca me perguntou se eu era vivo ou morto. Então ele estava ali achando até, ele que conhecia de mediunidade, de escrever do livro, ele não percebeu que assim, a mediunidade tão aflorada que não percebeu que aquele ser ali não era encarnado, era desencarnado, né? Então, assim, às vezes causando constrangimentos, né? Geralmente a mediunidade ostensiva, ela vai estar atrelada mais a trabalho, algum contexto assim, né? E o assunto é para nós chegar na obsessão, mas eu acho que é importante nós comentarmos aqui que a gente vê muitas vezes ideias que, se você tem essa mediunidade ostensiva,
mas com a sensibilidade maior, como disse a Priscila, você precisa desenvolver e trabalhar. Eu escutei muito isso no meio espírita. Olha, tu tem que desenvolver tua mediunidade, tu tem que trabalhar, tu tem que ir Só pra um pouquinho, casa. Edson. Ô, Priscila, bota no mudo ali porque tá dando um ecozinho pequeno. Depois tu habilita de novo. Isso. E a pessoa é dito, não, tu tem que ir para casa espírita, tu tem que trabalhar, e isso na realidade ela não está em acordo com a codificação espírita na sua base. O que Allan Kardec sugere? Se você tem a mediunidade ostensiva, principalmente, você precisa estudar. Você precisa ter conhecimento do que você tem, para a partir daí você saber lidar com isso e ver o que você vai fazer com ela, né? Então, com isso se torna mais tranquilo, porque senão às vezes fica um peso, né? Pô, eu sou obrigado a desenvolver, eu tenho que trabalhar, e não há como você desenvolver mediunidade sem trabalho, porque o desenvolvimento, às vezes, ele não está atrelado ao conhecimento, ao bom senso, a ser bom ou ser ruim. Ele está atrelado ao orgânico. A mediunidade, ela está inerente no nosso organismo físico, e está comprovado hoje pela ciência, através de pesquisas feitas por Sérgio Felipe de Oliveira, que todo médium mais ostensivo, ele tem a glândula pineal, que é a epífise, cristalizada com cristais de apatita. Então, quem quiser pesquisar isso aí, anota, Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal. E daí eu acho, né, Pablo, que dá para nós ir entrando agora, porque da sintonia, né? Uns vão ter mais, outras menos, né? Porque assim, a influência dos espíritos nem sempre é boa, né? Chegamos a essa conclusão aqui. Da mesma forma, quando eu me sinto bem, né? Eu vou fazer uma atividade, eu sinto, nossa, acho que eu fui ajudado, me senti tão bem, foi tão fácil, né? Você vai no hospital, às vezes fazer um procedimento cirúrgico, você se sentiu confiante, dá a impressão que você realmente foi ajudado. Também é certo que nas horas difíceis, nos momentos que você não está legal, que alcançou uma sintonia mais baixa, você também está sendo ajudado por outro lado, né? Então isso também é verdade. Então é a mesma lógica. Então nós vamos só seguir o nosso roteirinho aqui e nós vamos acabar chegando na sintonia. Ô Jair, tu tens alguma coisa aí? Tu levanta a mão, né? Quando tiver algum... Como é que tá aí? Tem comentários aqui já. Então vamos lá. O Adriano Postai, ele disse que ele sempre fica pensando, será que é verdade ou de onde vem esse pensamento, né, que chega a ele. Você sempre fica querendo uma prova. A próxima questão nós vamos falar sobre isso aí. Então a questão que vai... Nós vamos chegar lá, Edson, vamos chegar na sintonia também. Na verdade, tudo isso tem a ver com sintonia, né? Então, como que a gente pode distinguir se um pensamento ele nos é sugerido que se é de um espírito, procede de um espírito bom ou de um espírito mau, né? Vai lá, Priscila. O Edson vai chegar lá depois. A gente precisa parar para olhar, para perceber como que é essa sugestão. Se ela é uma sugestão ruim, é porque não pode ser de um espírito bom. Se ela é uma coisa boa, é porque é uma inspiração de um espírito bom. Vai lá, Edson. Perfeito o que a Priscila falou, né? Eu tô quase aqui... Se eu morrer eletrocutado aqui, ó, a culpa é de vocês, tá? Porque eu tô todo enrolado nesses fios para deixar o microfone mais perto. O Adriano Postai aí, eu acho que é o ouvinte, ou não sei, audiente, não sei como se fala, né? Mas o mais assíduo, né? Final de ano, certo? Ele vai ganhar um prêmio, né? Aí do Caminho da Paz, né? Ou vamos convidar ele para fazer. Eu acho que um dia nós podíamos convidar ele para fazer uma participação. Vou botar um aplauso aqui para ele, vou botar uma vinheta de aplauso. Já tá no segundo ano do ESD aí, já, sabe, já auxilia aí, já até me fechou meu áudio outro dia ali na nossa aula online, sabe? Porque eu tava fazendo barulho, ele já foi lá e me botou no mudo, ele bota até o facilitador no mudo. Mas tá bom, só para descontrair um pouco, né? Que ele ficou na dúvida, né? A pergunta dele, né? Então assim, ó, aqui o que já foi respondido? Se ele vem de um espírito bom ou de um espírito mais, vamos dizer, negativo. Eu não gosto de falar do mal, né? Mas um espírito ainda doente aí, dando ideias negativas, né? Então é dependendo da mensagem. Mas às vezes a dúvida dele pode ser assim: é de um espírito ou é anímico? Então, o que é anímico? Anímico é aquilo que é meu, ânima, da alma, né? A ideia é minha.
E então essa ideia, às vezes, esse pensamento, ele pode ser meu ou pode ser do espírito? É um pouco complexo isso, assim, no começo para saber. Mas eu acho que o que nós temos que botar em consideração é o que o pensamento nos diz. Ele é algo de bom ou é algo de ruim? Se ele é algo de bom, vamos tomar para a gente. Se ele é algo de ruim, vamos afastar, vamos substituir esse pensamento. Porque não dá para a gente parar de pensar. O cérebro não para, mas a gente pode substituir. Então, o que a gente faz? Num momento até não importa se é do espírito ou se é meu. Importa se é bom ou não é bom. Como não importa de quem veio a mensagem, desde que ela seja produtiva. Daí é lógico que isso não fecha a questão. Porque às vezes eu posso estar em dúvida de fazer alguma coisa. E as duas coisas eu acho que pode ser às vezes positivo. E para que lado eu vou, sabe? E daí, assim, né, qual que é a resposta? Segundo o nosso mestre Denilson, né, o reencarnado aí de Leão Diniz nos dias atuais, ele nos diz que a primeira resposta, a primeira mensagem que nos vem à mente é a intuição dos nossos guias. Que todas as outras são nós articulando com aquela mensagem. Então seria o quê? Se eu estou em dúvida de algo e aquilo me veio, eu abro a minha mente e deixo vir. Não, faz isso. Mas será que eu vou fazer mesmo? Eu acho que era melhor o outro, mas se eu fizer isso vai dar aquilo. Geralmente, então, a articulação seria nós estarmos articulando porque a gente tem dúvida, não tem certeza. E muitas vezes aquilo que nos é sugerido pelos guias espirituais, a gente ainda não quer. De repente, assim, vai lá e conversa com aquela pessoa que tu tá um tempo sem conversar, que tu tem uma mágoa. Liga para ela, vai lá fazer uma visita, não, acho que não, acho porque ela vai me rejeitar, eu vou pedir perdão, ela vai brigar comigo, babá. Então eu vou articulando, mas aquela mensagenzinha que me vem, sabe, aquela ali pode ter certeza que é dos nossos irmãos nos auxiliando isso. Essas mensagens têm a ver com sintonia, né? Mas vamos lá, o Jair está com a mão levantada lá. Não, é só para complementar aí a fala da Priscila e do Edson, a questão de analisar se aquele pensamento é bom ou é ruim, né? Olha também a importância e o peso que tem para o médium, porque o tamanho do entendimento moral que ele tem que ter para ter esse discernimento do que é um pensamento bom e o que é um pensamento ruim, né? É uma carga bem pesada, né? Isso tudo, então, em relação a esses pensamentos, eles vão ser mais ou menos, vão ser melhores ou piores, dependendo da nossa sintonia, né? Mediunidade e sintonia. Com que pensamentos nós estamos sintonizando? Quais são as estações que nós estamos sintonizando? Vai lá, Priscila. Eu lembrei agora de um conselho que o médium Divaldo Pereira Franco deu em relação a isso, mas que ele deu pensando na mesa mediúnica, mas serve para isso também, eu uso bastante. Divaldo Franco disse para a gente fazer perguntas para a gente mesmo. Por exemplo, veio um pensamento desagradável, eu estava feliz até agora, meu dia foi maravilhoso, e eu comecei com um sentimento ruim, comecei a ter pensamentos ruins, desagradáveis. Eu me pergunto, Priscila, eu tenho motivos para estar sentindo isso? Eu tenho motivos para estar pensando nessas coisas ruins? Eu vou analisar o meu dia. Não tenho. Aí ele diz, então é claro que não é seu. Ele está chegando até você. Então esse é um exercício que eu lembrei agora que eu particularmente me ajudo muito nessa questão. Legal. Algum comentário aí? Podemos seguir? Pode seguir. Podemos seguir aqui? Tem uma pergunta aqui. Então. A Larissa Nayana Kramer. E quanto às visões, que vêm como se fosse algo real? Então, vamos começar respondendo pelo Edson, pode ser, Edson? Pode ser, mais uma aluna do ESE, assídua aí também, do canal, muito disciplinada. Então, assim, nós até agora estávamos falando da mediunidade ostensiva, daquele
pode não ter nada, que é quase muito raro, né? Mas na maioria das pessoas, elas acabam não tendo a ostensividade de chegar a ver um espírito realmente, né? Mas elas acabam tendo essas influências de pensamento, que é mais difícil. Para quem chega e enxerga, sabe? Ele é até mais fácil, né? Porque você está vendo mesmo, né? Essa influência, né? Então, assim, às vezes parece que é real porque é real. Então, o que é real? Mas a gente teria que partir do que é real. Real é o mundo físico apenas? Tipo, o que vocês estão vendo aí, esses livros aqui atrás de mim, isso é real? Ou isso é uma ilusão, né? Então, o real não é apenas o mundo físico. Platão já dizia isso, né? Que o mundo sensível, que comparado ao mundo físico de hoje, ele é um mundo passageiro, não é o mundo real, não seria o real físico para Platão, e o real para ele seria o não visível, né? Esse mundo que ele chamava de mundo das ideias. Então, a pessoa que tem essa mediunidade e começa a ter essa percepção, mesmo que não seja de olho aberto, mesmo que seja, às vezes, essa imagem mental, porque uma das coisas que nós temos que cuidar eu começo a buscar a imagem, eu estou pensando naquilo, e aquilo que eu estou pensando eu começo a ter imagens mentais. Eu posso estar criando uma ânima, um animismo. Eu posso até estar dizendo para os meus obsessores o que é que eu busco, o que é que eu quero, porque a criação mental vive em volta de mim. Para nós, assim, ó, a gente está vendo só a pessoa. Mas os espíritos que chegam perto de nós, eles veem os nossos pensamentos projetados. Então eles conseguem ampliar aquilo, projetar e nos colocar como realidade. E aí é realidade, só que é uma realidade projetada por entidades, muitas vezes, que nos perseguem. Diferente de algo que eu não estou pensando, eu não estou vendo e de repente, puf, aquilo aparece para mim. Sabe? Então você já vai poder aqui fazer uma diferença. Opa, esse aqui veio do nada, eu não estava buscando isso, ele simplesmente apareceu, seja na minha mente, seja na minha própria até clara evidência de ver, né? Então, aí também vai estar atrelada a questão de sintonia, né? Então, se eu estiver sintonizando bem, eu vou ter imagens positivas. Se eu estiver sintonizando mal, eu posso ter imagens negativas também, né? E essa sintonia, ela está muito, muito, não só pelos nossos atos. Os atos é lógico, não adianta eu falar e agir diferente. O que dignifica o homem, o que lhe diz o que ele é, não é o que ele fala, mas sim o que ele faz. Mas mesmo que eu seja uma pessoa do bem, que eu procure fazer o bem, mas que o meu pensamento esteja em um estado de emoção negativa, ele vai sintonizar com entidades que nos perseguem. E o que é a emoção? Toda emoção, ela tem carga positiva ou negativa. Toda emoção. Não existe emoção sem carga. E essa carga que vai fazer a sintonia, a vibração. Com espíritos de luz, apenas vibrações de carga positiva. Com espíritos que nos perseguem, carga negativa. E aí, por que eu falei, mesmo que eu seja uma pessoa que procure fazer o bem, mas se eu tiver um dia que alguém me ofendeu, dentro da empresa foi um dia muito difícil, que hoje é muito normal, o pessoal está nas empresas assim, é difícil uma empresa que você consiga ter um equilíbrio. E aí você já estudou que você não deve xingar ninguém, que você tem que se conter, se cometer, mas você faz isso, mas lá dentro de ti aquilo começa a te latejar, te bater, te entristece, te deixa ansioso. Você chega em casa, você está aborrecido. Às vezes você começa até a ter uma ideia de pena de si próprio, né? E aí seja pena de si próprio, pena de outra pessoa, porque se você ter pena de alguém, isso também não ajuda, é diferente de piedade. Então o primeiro passo que tu sentiu a pena é para levar a piedade e ver o que tu pode fazer por ela e se melhorar a tua energia para poder mandar energia boa para ela, porque se você tiver com sentimento de pena, você não tem energia boa para mandar. E aí você vai melhorando a tua sintonia para poder chegar num ponto positivo e começar a ter então a comunicação
com os espíritos que nos ajudam, sabe? Então eu comecei a responder numa parte dela e acabei entrando na parte da sintonia, mas sim, Larissa, assim, ó, a mediunidade, ela nos traz também visões, nos traz audiência, som, outra coisa que ela vai trazer além de pensamento é sentimento, é energia, que como falou aqui a Priscila, tem um pensamento que o Divaldo disse, você tem um motivo para estar pensando aquilo? Não. Então não é teu, joga aquilo fora. Só que às vezes não é o pensamento, às vezes você não está pensando nada, mas você está sentindo. Está sentindo um peso tão forte que você não sabe de onde vem. Está sentindo uma dor física que às vezes se apresentou e ela vem e vai embora do nada, sabe? É lógico que sempre que você tem alguma coisa física, vai procurar um médico, né? Mas quem tem uma mediunidade de transporte acaba sentindo muitas vezes as dores dos espíritos. Ambientes onde a gente vai adentrar, que a psicosfera está muito pesada e a pessoa acaba sentindo tontura, problema, sabe? E essas questões aí, Edson, não são necessariamente que aqueles espíritos estão querendo nos fazer o mal, porque esses sentimentos aí, esses pensamentos são captados em todo lugar, em todo momento, principalmente nos médiuns ostensivos, né, Priscila? Desses sentimentos que a gente chama na doutrina espírita de obsessão, né? Pode ser emoção, pode ser pensamento, pode ser as próprias visões, como o Edson colocou. Qual que é a maioria dos casos dessas obsessões que acontecem? Assim, falando de uma forma, tentando falar de uma forma bem simples e o mais resumido possível, para que todo mundo consiga entender a gente também, né? Dentro das obsessões, de modo geral, existem 4 causas que envolvem essas obsessões. A pior de todas, que é a mais grave, está relacionado à vingança, o ódio, a vingança, que é quando, um exemplo, para todo mundo entender, eu fiz algo em uma existência passada, vamos às existências passadas, né? Aí tá, passou o tempo, desencarnamos, fomos para outro plano, só que o ódio da outra pessoa continuou. Então, eu volto para a carne e ele continua com aquele sentimento. Um motivo que gera graves obsessões é o aborto criminoso. Ele gera geralmente graves obsessões. A outra causa é o vampirismo, que envolve ali os vícios, as paixões, que é quando, por exemplo, eu gosto muito de bebida alcoólica. O que vai acontecer? Eu vou atrair espíritos que também gostam das mesmas coisas que eu gosto. Eles ficam sentindo aquela sensação, aquele prazer que eles podem sentir ali estando comigo. A outra causa é o orgulho do falso saber, que Allan Kardec fala, ele denomina também como a fascinação, né? Que é quando eu acho que a minha verdade é a que serve. A minha verdade é a mais certa e os outros é os outros, né? E a outra, carência afetiva, que é conhecido como encosto, que é a causa mais fácil de se resolver. Que é quando a entidade está ali junto com a gente, mas ela está ali porque ela se sente bem, ela se sintonizou, né? Talvez seja um dos mais comuns no linguajar, né? Encosto, eu tô com eu tô com encosto, eu tô com um espírito junto, então a pessoa às vezes se sente pesada, tem alguns sentimentos, angústia, tristeza, até confunde um pouco com depressão, e ela está absorvendo o sentimento, às vezes dores físicas, dessa pessoa que se afinou com ela, com as energias dela, encontrou ela, gostou de ficar junto, né? E acaba percebendo essas emoções dele, né? Na maioria das vezes não é por mal, né? É por ignorância, falta de conhecimento. Às vezes ali uma conversa já resolve o caso. Bacana. Jailson. Nada ainda aqui. O pessoal tá devagar aí nas perguntas. O pessoal tá quieto hoje aí, né? Pessoal, vamos perguntar aí e vamos aproveitar a oportunidade. Dando sequência aqui no nosso manual, aqui, nosso roteiro, o que a nossa moral, a nossa conduta moral pode influenciar nessa natureza dos espíritos que se comunicam, ou que se aproximam, ou que têm contato mais próximo com a gente, Edson?
Eu vou ler um texto aqui que ele vai dar bem certinho com essa pergunta aí. Esse texto aqui é extraído do livro Ação e Reação, parte 2, da coleção André Luiz. Então ele diz assim, ó, vendo que a pergunta está falando o que a moral vai, né, estabelecer, né? André Luiz conversando, então, né, lá no mundo espiritual, que eles foram fazer um trabalho, um atendimento, eles queriam ajudar uma família, e antes, então, eles foram conversar com os obsessores dessa família. Mas André Luiz se passou também por um obsessor, ele não disse ali naquele momento que eles estavam lá para ajudar, ele meio que estava apaisando, assim, por se dizer, né? Então, os obsessores falam assim para ele: aprendemos nas escolas de vingadores. Olha só essa frase, essa informação. Os obsessores dizendo: aprendemos nas escolas de vingadores. Então já está nos dando a informação que no mundo espiritual tem escolas para eles estudarem como melhor fazer a obsessão em cima da vingança que eles querem fazer. Como a Priscila disse, um dos maiores motivos da obsessão é a vingança, né? E pensando em vingança, por isso que eu disse que eu não gosto de falar espírito mal, né? Porque o que é obsessão? Segundo Quem é o tema vítima, né? básico, né? Ação persistente do espírito mal sobre o indivíduo. Mas por que ele é mau? Simplesmente porque ele não aprendeu a perdoar. Porque se ele quer se vingar, quem que é o algoz? Sou eu. Se ele está me perseguindo, que ele quer se vingar, é porque eu fiz alguma coisa muito ruim para ele. Porque para ele estar em vidas atrás de vidas me perseguindo, eu não fiz uma coisinha muito meia boca, né? O negócio foi meio grave. Então, o que isso já quer dizer para a gente? Ele é o que mais necessita de auxílio, de ajuda, né? Então, assim, ali eles aprenderam nas escolas de vingadores que todos nós possuímos, além dos desejos imediatos comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos inspiram a experiência rotineira, então ele está dizendo que nessa nossa rotina do dia a dia, as pessoas encarnadas na Terra, a gente tem muito pensamento vulgar. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aspiram à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do nosso desejo central, que nos caracteriza o pensamento. Então, assim, aquele que é da rotineira, passou, é um pensamento que circula, logo vai. Mas aquele do nosso desejo central, ele vai estar estampado na nossa volta. E daí, assim, ó, eles vão chegar aqui, vamos botar uns 3 pontinhos, que eu não vou ler tudo, e já vou aqui para o final. Conhecido o reflexo da criatura, então estão dizendo, conhecido o reflexo, porque eu vou refletir em pensamento meus desejos centrais. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos a retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la, com excitações constantes, rebustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, assim, ó, ele está de acordo antes com o que a Priscila falou, tipo assim, a pessoa falou ali do álcool, da bebida, né? Nenhum espírito vai conseguir fazer alguém que não tenha tendência ao vício da bebida a cair no vício da bebida. Porque se ele não tem isso, eles não vão conseguir fazer. Mas se ele já tem isso, eles vão superalimentar. Eles vão aumentar aquilo. Talvez o desejo central da pessoa é acabar o serviço e no final do dia parar no boteco. A gente não está recriminando ninguém, é lógico, né? Mas a gente sabe que tudo que é vício, ele faz mal. Pode ser um vício compulsório à comida, né? Pode ser um vício compulsório ao trabalho, pode ser um vício compulsório a adquirir posses, entre muitas outras coisas, né? O descontrole do desejo sexual, né? Nos permitindo estar na parte instintiva e não na parte límbica, onde a gente vai botar a vontade além do desejo. E daí, assim, o porquê o moral vai influenciar nisso? E se o meu desejo central estiver centrado,
naquela passagem evangélica que diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o nosso desejo central ele for algo espiritual, se eu passar o meu dia pensando em como eu vou preparar ou como eu vou estudar a aula do EST, ou como eu vou ajudar lá na comunidade aquela família que está com problema, né? Ou o que eu posso trabalhar para dar uma informação, um conselho a um amigo que tem uma dificuldade. Então esse aspecto de moral é que vai ter um desejo central, planejado, estampado, e como é que daí esse espírito vai superalimentar isso, esse espírito obsessor? Ele não vai ter nada para superalimentar, entende? Não é mesmo dessa forma. Você pode ainda, como um médium, sentir influências até de um espírito sofredor, como a gente falou. Porque às vezes a própria espiritualidade, sabendo da tua disciplina, digamos que você é uma pessoa que frequenta o centro toda quarta-feira. A espiritualidade sabe que você tem disciplina e quarta-feira à noite você vai lá. Você é um médico, um fluido de cura, por exemplo. E você passa num ambiente onde tem um espírito sofredor. O teu guia espiritual permite que você acople com ele. Você vai se sentir mal um dia e pouco. Mas no dia que você vai no centro, a equipe espiritual vai estar desacoplando aquele espírito, internando ele, você volta a ficar bem e você passou um dia um pouquinho mal, mas você contribuiu com o irmão, você ajudou ele, sabe? Você fez isso. Agora, se você não tem disciplina de trabalho, de frequência no centro espírita, mesmo que às vezes é só de estudo, daí vai acontecer o quê? Vai ficar com o irmãozinho em casa, às vezes, né? Então, assim... Quanto tempo, né? Então... Vai lá, Jailson. Tem uma pergunta aqui que ela vai bem ao encontro do que o Edson estava falando aí sobre essa parte compulsória, né? Tem uma pergunta do Clayton Hooker. O ciúme obsessivo pode ter relação com algum encosto? Eu vou deixar a Priscila responder, depois eu faço também meu comentário. Vai lá, Priscila. Assim, não dá para tudo a gente culpar a espiritualidade, né? Como foi dito antes, a gente sabe que se a gente está vibrando aquilo aí, se a gente pode sim acabar atraindo alguma coisa, alguma entidade. Mas também relacionando ali a questão de antes, que tem a ver, a gente sabe que até o mal está a serviço do bem. Acho que é o Chico Xavier que diz isso, mas eu não tenho certeza. Então, esses irmãozinhos, as obsessões, elas acabam nos ajudando a persistir em coisas boas também, a persistir naquele esforço, sabe? Naquele esforço assim, de tentar acertar, de tentar trilhar ali um caminho mais correto. Porque aqui tem uma questão. Então, os benfeitores espirituais podem nos auxiliar com vista à anulação das forças perturbadoras que eventualmente nos nomeiam. É uma pergunta que a gente pode fazer, para refletir, né? Se Deus é bom e pode tudo, e nos quer bem, por que Ele permite esses assédios? Então a Priscila acabou de já responder metade da questão, porque é para o nosso aprimoramento, né, Priscila? Bem isso, né? Tudo que chega até nós, mesmo se for coisas ruins, é bom a gente ficar atento, porque até das coisas ruins a gente tira coisas boas, de uma forma assim bem resumida. Se alguém que o apóstolo Paulo quiser complementar. Eu gostaria de ainda se continuar na pergunta do rapaz ali, né? Então, partindo de um ponto que não foi falado, mas continuando, então não adianta a gente for falar a mesma coisa que já foi dito, né? Mas tipo assim, então ele pode influenciar, pode haver influência, mas digamos assim, se a pessoa for uma pessoa segura, com confiança no namorado, no parceiro, no cônjuge, não vai ter obsessor que vai fazer você ter ciúme, não vai ter. Agora sim, vai partir do quê? Às vezes a pessoa tem uma insegurança, porque a maior parte do ciúme, ela parte de insegurança, sabe? De insegurança da pessoa que sente o ciúme, né? Ela se sente insegura.
ela tem medo de perder, ela tem medo da perca, sente insegurança, projeta o ciúme. Aí o que acontece? Ela projetando esse ciúme, pode um obsessor ali estar o quê? Ele começar a superalimentar aquilo que a pessoa já sente. E muito mesmo, nós enquanto relacionamentos, há uma grande controvérsia no que é o amor, né? A gente está aprendendo no estágio infantil do que é o amor, porque a gente acredita que a gente possui alguém. E quando a gente acredita que a gente possui alguém, a gente tem medo de perder aquilo que possui. Mas ninguém possui ninguém. Hoje há muitas obsessões e as mais difíceis de serem tratadas de uma sessão mediúnica para um doutrinador é o amor possessivo, tá? É a pessoa julgar-se dona de alguém, ela vai desencarnar, vai continuar perseguindo aquela pessoa e perseguindo, vamos dizer, inclusive os relacionamentos que essa pessoa tenha, inclusive conseguindo muitas vezes interferir, querendo que a pessoa permaneça sozinha. Aí um outro fato que também pode, não estou dizendo que né, mas que são fatos que podem acontecer também. Vidas passadas, somos espíritos reencarnados e de acordo com o que a pessoa viveu em vidas passadas, ela pode hoje estar projetando no seu consciente coisas que estão lá no seu subconsciente passado de vidas pretéritas. Então ela vai achar, então é porque eu fui traído ou traída, então agora eu não tenho confiança. Às vezes não. Pode ser porque você traiu também. E daí você sente que você pode sofrer aquilo que você fez. Né? Então pode ser um caso e pode ser outro. Ou ter sido traído ou ter traído em vidas passadas e isso ainda estar de uma forma trazendo à tona. Ele seria assim, existe starts, chamado de starts, que são fatos de agora, que fazem como você achar uma pasta, digamos que você tem um computador com um monte de pastas, com filme, vídeo, música, coisa, e tem um lugar lá que você clica, vai direto lá, é aquele caminho que você vai direto lá para aquela pasta. Então às vezes você pode ter um start, alguma coisa aqui no relacionamento que te leva lá, de lá você traz energia para cá, pode ter mais uma obsessão em cima daquilo, que o obsessor muitas vezes ele nos conhece muito mais que nós mesmos, né? E daí ele está influenciando. Nesse caso, procurar uma casa espírita, fazer uma consulta, fazer trabalhos de obsessão, é onde você vai poder estar buscando um tratamento, porque o ciúme possessivo ele vai acabar prejudicando muito o relacionamento, muitas vezes causando justamente o que ele não queira, que é o quê? Que é perder a pessoa a qual ele está relacionado, porque daqui a pouco a pessoa não consegue mais conviver com alguém que não lhe dê confiança, né? Mais alguma questão aí, Jailson? Tem sim. Eurides perguntou sobre... Boa noite, né? Uma pessoa tem consigo visões de um espírito e esse espírito não se comunica e apenas aparece. Como ela pode compreender isso? Se não existe comunicação, apenas ele aparece para ela. Priscila, quer responder? Priscila congelou a imagem, não sei se ela está me ouvindo lá. Eu vou falando então enquanto ela volta. Assim, nosso grande amigo Eurides, a comunicação, geralmente, em plano espiritual, ela não se faz através da verbalização, tá? Então, às vezes, se a pessoa estiver esperando que o espírito fale verbalmente, vai ser difícil. Mas se ela projetar mentalmente uma pergunta, vai vir a resposta automaticamente na mente. Então, assim, isso também acontece em desdobramento noturno. O que é desdobramento? Toda noite, quando dormimos, o nosso corpo espiritual ele desacopla, ele se afrouxa do corpo físico e a gente pode sair e estar no mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente acaba compartilhando com espíritos. Só que a gente eu até hoje nunca consegui falar assim, pessoal, falar com verbalização, mas é através da telepatia.
que é um instrumento de comunicação muito mais avançado do que o nosso precário falar, sabe? Então... É da onde surge a intuição, né? Isso, pode ser isso aí. Pode ser alguma coisa neste sentido, né? Mas, de alguma forma, ele também provavelmente está aparecendo, está se mostrando alguma situação assim, né? A gente vai ter vários casos e relatos desse, muitas vezes só dizendo que está aqui, às vezes a pessoa, a mediunidade dela é apenas de evidência, ela não pode ser que ela é como uma questão aqui, se eu desligar o meu microfone, eu vou conseguir ver vocês, tal, mas vocês não vão me escutar. Eu vou estar só com uma opção do que? Da imagem. Não tem opção da fala, da audição. Então, enquanto médium, às vezes ele pode ter também só essa projeção de imagem, né? Interessante. Tu já está respondendo a penúltima questão, que vai dizer, né, da onde que é a base de todos os serviços de intercâmbio, né, que é a mente. Por isso que é muito importante, né, a gente sempre usa orar e vigiar, porque a base de todo esse relacionamento, obsessão, todas as questões, ela está na mente. Então, a questão de eu saber quais pensamentos são meus pensamentos, o que eu estou lendo, o que eu estou conversando durante o dia, quais são os meus ideais, né, o meu centro, minha ideia central, será que eu sei, será que eu observo por onde, que caminho que eu quero tomar? Porque os obsessores, os amigos espirituais do bem, ou os que ainda não estão no bem, eles vão nos dirigir conforme as informações que nós temos. Então, se eu leio muitos livros, se eu tenho muitas informações boas, se eu tenho ideia de atitudes boas, eles vão me influenciar a fazer aquilo que eu já estou pensando. Em relação ao ciúme também, eu já tenho ciúme dentro de mim. E se eu tenho dentro de mim, é uma coisa que eles podem utilizar para deixar mais forte aquele ciúme, me colocar mais pensamentos de dúvida, se eu já sou inseguro. Então a questão é, eu ser mais seguro. Não é só eu fazer o tratamento de desobsessão, tomar o passe, né, o tratamento espiritual que é muito importante, mas eu conseguir dominar os meus pensamentos, me conhecer melhor. Acho que é isso aí, né, Edson? Com certeza, porque se você procurar uma casa espírita para ela resolver os seus problemas, nem vá. Agora, se você procurar a casa espírita para ela te ajudar com os transtornos que se tem, com as dificuldades e ajudar você a se melhorar, então pode ir que com certeza vai ser ajudado. Porque é como até uma questão de um vício. Se lá e tirar todos os espíritos que, vamos dizer que bebem junto com a pessoa, né? E ela não tiver vontade, esforço de parar de beber, simplesmente em algum tempo ela vai ter outros espíritos bebendo com ela. Só isso, né? Então, mas se ela tem a vontade, até aqui eu tenho a pergunta do Livro dos Espíritos, é bem pequenininha, porque a gente já está chegando perto do final, né, Pablo? Sim, eu só vou dar um recadinho para Priscila. Priscila, a tua imagem está um pouco congelando, eu não sei se tu está nos vendo, tá? E enquanto isso nós estamos conversando entre nós aqui. Eu estou ouvindo vocês mais ou menos. Caiu tudo agora aqui. Acho que é a minha internet. Tá, não tem problema. Nós vamos tocando aqui. Já está quase no final. Vai lá, Edson. Eu vou então já passar essa parte aqui, porque a gente tem aqui, eu acho, 6 minutos para acabar, né? Então, já como uma mensagem final, né, dentro do que a gente está falando. Livro dos Espíritos, questão 909. Pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então é uma pergunta simples, se nós, homens, poderíamos sempre ainda, pelos nossos esforços, vencer nossas más inclinações. Resposta: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Olha só, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, assim, uma pergunta para se refletir, pergunta 909, que diz que nós poderíamos vencer nossas más inclinações através da vontade, e muitas vezes com poucos esforços, porque quantos de nós fazem realmente esforços? A vontade, ela não é a mesma coisa que o desejo. A vontade é onde nós vamos lutar contra as tentações. A gente não fala lá no Pai Nosso,
livrai-nos dos maus e das tentações. O que são as tentações? As tentações é quando o ser humano, o homem, sente desejos, mas a sua razão e a sua vontade diz que esses desejos não são mais coniventes com o seu estado de evolução. Quando ela diz que esse desejo que você está sentindo, ele vai ferir o outrem. Que diz que se essa coisa que você vai fazer, você tem que esconder da sociedade, então você não deve fazer. Então, quando o seu desejo, a sua vontade começa a lutar entre eles, é onde você está vencendo a tentação. E a gente precisa, então, fazer esforço através da vontade, que daí sim a gente vai alcançar devagarinho, muito devagarinho, né, a nossa evolução que a gente tanto necessita para esses dias que a Terra vem passando, né? Priscila, se quiser dar as considerações finais aí. Eu só queria rapidinho comentar sobre a última coisa que eu consegui ouvir aqui, que é ali sobre o ciúme. A gente, é um equívoco nosso colocar a nossa felicidade em uma outra pessoa ou em coisas externas, né? A nossa felicidade não está do lado externo, ele é um sentimento interior que a gente conquista fazendo as coisas certas, que é através da consciência tranquila. Era isso que eu estava tentando antes falar, só que caiu tudo aqui. Não sei, a minha internet já estava ruim, né? Mas bem no final aconteceu. Não, mas conseguiu falar, isso é importante. Isso. Mas eu estou muito feliz de poder ter participado. É muito bom rever esses assuntos. Hoje eu peguei os livros que fazia um tempinho aqui que eu não pegava, porque a gente vai acabando vendo às vezes as mesmas coisas, só que em outras obras, né? Então, aqui nessa outra obra me ajudou muito, não sei se dá para ver aqui, Qualidade na Prática Mediúnica, que fala dos nossos pensamentos, então não precisa ser um médium para ler esses livros aqui. E foi muito bom rever tudo isso e agradeço a oportunidade. Beleza, nós que agradecemos. É pouco tempo, né? 1 hora parece ser muito, mas a gente só deu um pequeno toque, né? Jair, suas considerações aí? Posso ler a mensagenzinha ali do André Luiz? Pode. Resumida? Então, assim, essa mensagem aí é do Telésforo, né? Ele era o orientador do pessoal que estava trabalhando antes de encarnar novamente para trabalhar com a mediunidade e também como orientador, né? Como doutrinador aqui na Terra. Então ele explica o quanto eles se prepararam e estudaram para exercer essa função, e lembra que os que estavam ali, isso tudo no plano espiritual, né? Explicando que aqueles trabalhadores ali do nosso lar tinham falhado na missão. Então ele dá uma mensagem bem dura e bem importante que me marcou quando eu li o livro, né? Então aqui, ó, quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Então acho que essa mensagem aí é bem... vai fazer bastante gente pensar bastante aí, certo? Obrigado. Boa noite a todos, né? Obrigado. Esse é do livro Missionários da Luz, né? Não, Os Mensageiros, né? Os Mensageiros, né? O segundo livro da série de livros do André Luiz. Beleza. Então agradecemos a todos, estamos pontualmente às 21h30, ao vivo pelo Facebook Caminho da Paz, ao vivo também pela Web Rádio. Meu nome é Pablo, estamos no programa Caminho da Paz, esperamos vocês na próxima sexta-feira. Um bom final de semana a todos e até mais.